E aí, tudo certinho? Nesse vídeo, a gente vai fazer um tour pela plataforma na visão do paciente. Toda vez que ele entrar na plataforma, logar para responder ou para ver o histórico dele, ele vai ter acesso a essa tela aqui. Tanto no computador, caso ele decida abrir no computador, quanto no mobile também, tá? A gente vê que logo de início a gente tem algumas abas e botões aqui, mas o principal que eu quero mostrar agora, obviamente, é o feedback semanal que ele vai responder. Então, quando você clica aqui, ele pergunta se está pronto para iniciar, a gente vai começar. Fazendo um breve adendo aqui, esse questionário de bem-estar foi um questionário que está muito validado entre um grupo de nutricionistas muito feras, que eu estou incluído também. A gente já atendeu aproximadamente, juntando tudo, umas 300, 400 pessoas, desde uma pessoa, por exemplo, que está começando agora a atividade física, até literalmente campeões mundiais de várias modalidades. Então, abrange uma gama muito heterogênea de população, de pacientes, tá? Um outro detalhe também, tudo que você vai observar aqui é quantificado e quantificável, que esse é o pulo do gato. Uma das coisas que frustraram muito a gente quando a gente começou a coletar dados de feedback de paciente, que muitas vezes o feedback era muito subjetivo, ou mesmo que você colocasse uma pontuação, por exemplo, de 1 a 10 em uma questão, muitas vezes, por conta dos descritivos serem relativamente vagos, o paciente respondia de qualquer jeito, não tendo uma precisão muito alta da pontuação que ele marcava com a realidade que ele estava realmente vivendo. Primeira pergunta aqui de fome e saciedade, repare que toda vez que a gente mexe a régua aqui, ela vai deixando o descritivo em cima para o paciente entender o que ele está respondendo. Próxima pergunta relacionada a sono, qualidade do sono também. A gente sempre trabalha com um score ruim, moderado e positivo. E a gente vai marcando em relação ao consumo de hortifruti também. A gente quantificou o consumo de hortifruti diário, tanto de frutas e vegetais, para ter uma base para o paciente responder de maneira objetiva e não ter tantos desvios assim. Em relação à digestibilidade também, sintomas de digestibilidade, caso o paciente tenha prisão de ventre, por exemplo, consumo de álcool, ele pode marcar que nunca consumiu álcool, não consome, por exemplo, consumo de refeições livres, escapadas que não se consideram refeição propriamente dito, por exemplo, eles comem uma pipoca, comeu um chocolate ou coisa assim, ele pode escrever ou não, aqui ele consegue colocar um campo de texto, bem como as observações. Consegue colocar alguma observação, por exemplo, relacionada à semana. E detalhe, a observação que ele colocar vai ser interpretada junto com os scores pela inteligência artificial também. Então, toda vez que ele colocar, tipo, eu fiquei doente e não treinei bem essa semana. Isso é algo que vai ser levado em consideração na hora que a inteligência artificial for te mandar um relatório e quando for dar um feedback para ele também. Treino semanal também, como é que foi? Ele treinou, vamos supor, mas não treinou tão bem. Quantidade de horas na semana, total, isso aqui é bem importante para a gente quantificar o volume total de treinamento na semana, junto com o esforço do treino também. Se for um esforço muito intenso, se ele saiu morto de um treino, por exemplo, e a performance esportiva dele. Vamos considerar que foi baixa porque ele ficou doente. O estresse acumulado na semana também é uma métrica que envolve não só o estresse de psicológico, digamos assim, mas de acúmulo de volume de treino, estresse também relacionado a uma patologia, uma virose, por exemplo, se ele treinou musculação ou não, e algumas perguntas específicas também da parte de musculação. Tudo isso você vai conseguir selecionar nas configurações do seu dashboard como nutricionista para colocar para um paciente específico ou omitir. Fala assim, não quero que esse paciente, por exemplo, faça o traqueamento de peso corporal, por exemplo. Você pode omitir completamente, tá? Vamos supor que ele se pesou, coloca a data aqui,
Circunferência de cintura, se você quiser ou não, também é algo 100% selecionável. Avançar. E aqui ele vai enviar as respostas, vai carregar um pouquinho e ele vai receber já algumas informações bem relevantes acerca da semana, de uma maneira que é extremamente intuitiva, visual, acima de tudo, e que ele, com pouco ou nenhum treinamento, consiga bater o olho e entender mais ou menos se ele está indo no caminho certo, se foi uma semana boa, ou se foi uma semana que tem alguns pontos a serem melhorados, por exemplo. E aqui já vai aparecer, por exemplo, o percentual de aproveitamento do score do questionário de bem-estar. A gente vai ver as áreas específicas com o gráfico radar, que eu sou apaixonado por isso. Quem é nerdola, já jogou RPG, já jogou jogo de futebol também, vai entender qual é a grande validade desse gráfico e de onde ele veio também. A gente consegue ver, por exemplo, que é um paciente que não consumiu álcool, mas que não treinou tão bem nessa semana, porque eu respondi que ele, teoricamente, tinha ficado doente. Teve um consumo de hortifruti médio e um sono reparador também, mais ou menos. Mas isso é apenas uma pontinha do iceberg. A gente tem mais informações. A gente tem o volume de treino também, e a gente consegue comparar com as semanas que se antecederam. Isso é bem importante. A gente tem o score de hipertrofia, que também aparece para ele, para saber se ele teve um bom aproveitamento na musculação, ou se foi uma semana que representa um deload no treinamento, ou uma semana que, por algum motivo, ele não conseguiu treinar bem, ou que ele achava que estava treinando bem e não está. A gente consegue ter essa informação para compartilhar com ele. E se ele estiver sendo acompanhado por um personal, você pode mandar para o personal para encaminhar, caso você esteja fazendo um trabalho junto. E isso aqui é um xodózinho também, que é o feedback que ele recebe no final, quando no final das respostas dele. Feedback gerado por inteligência artificial. A gente tomou cuidado para que essa inteligência não desse nenhuma recomendação nutricional, mas que fosse apenas uma coisa de feedback reflexivo, para que o paciente pense direitinho nas consequências e nos scores que ele respondeu, se foi uma semana positiva ou negativa, e para estimular que o próprio paciente já tenha uma noção de qual seria a solução que, dentro do âmago dele, ele conseguiria sugerir para você, nutricionista. E esse aqui é o feedback do paciente, feedback semanal. A gente vai ver agora outras partes da plataforma na visão do paciente, que também é bem importante. Assim que o paciente responder, ele voltar para a página inicial, ele já vai ter um contador aqui indicando quando será a próxima possibilidade de resposta do feedback, para ele já ir se programando. A gente tem aqui um botão de peso e medidas, progresso, histórico e algumas informações burocráticas acerca do acompanhamento que ele contratou com você, nutricionista. Em relação a pesos e medidas, aqui ele consegue colocar imediatamente após aferir as medidas, caso ele não queira esperar para anotar no bloquinho de notas e só responder quando abrir o feedback. E, inclusive, uma coisa muito útil é que ele consegue colocar várias aferições compartimentalizadas em uma semana só. Que isso é legal porque a gente, dentro da plataforma, consegue calcular a média disso, para cancelar qualquer ruído de variações muito absurdas de dados que o paciente possa vir registrar, como peso corporal, que é normal que varie 1 quilo para mais, 1 para menos, de um dia para o outro. Mas a média e tendência é uma coisa que é muito mais robusto e a gente consegue calcular. Bem como circunferência de cintura e quadril, caso vocês gostem dessas medidas para ele coletar de maneira doméstica, é muito legal porque dá para ter uma noção de recomposição corporal, caso ele mantenha um peso corporal relativamente estático, só que você observe uma diminuição em circunferência de cintura, por exemplo, em homem, isso indica muito claramente que é um paciente que teve uma evolução expressiva aí de ganho de muscularidade e perda de tecido adiposo. O histórico também, ele tem acesso para saber cada um dos dias, então se ele quiser abrir uma resposta dessas no passado, ele tem acesso a isso também. Ele tem acesso aos detalhes do serviço contratado com o nutricionista, então ele sabe exatamente quantos dias faltam, ele
caso ele queira mandar uma mensagem para você, ele nem precisa abrir o WhatsApp, ele com um clique ele já entra diretamente no seu contato. E em relação à conta dele também, ele consegue alterar a senha, caso ele queira, alterar o e-mail e, mandar feedback para nós, que estamos aqui controlando o aplicativo. Falar: "Ah, queria que esse aplicativo tivesse alguma coisa, enfim, relacionada a hábitos", por exemplo. Isso é uma informação muito importante, que a gente coleta não só de vocês nutricionistas, mas quem está utilizando os serviços também que vocês estão disponibilizando. Então, super útil também.